direto hoje aqui da primeira estação férrea do Brasil, Guia de Pacopaíba. 30 de abril de 1854, Irineu Evangelista, o mais conhecido como Barão de Mauá, dava as bem-vindas à população, não somente local como europeia, nesse porto aqui. Aqui, infelizmente, onde hoje a gente se depara nada mais, nada menos com ferragem, né? A gente até parou aqui, que aqui é um lugar ainda consolidado, que dá pra gente estar mostrando aqui para os nossos telespectadores, mas hoje a gente vê que nada mais, nada menos que ferragem. Infelizmente, a história hoje acaba aqui. A história hoje se encerra aqui. Infelizmente, não temos a cultura. Os nossos órgãos, né, que deveriam estar muito preocupados, como o IFAM, INEA e o Diaba 4, em preservar, em manter aquilo que é mais do que história para a população brasileira. Infelizmente, a gente hoje se depara com a degradação. A gente se depara com nada mais, nada menos com um descaso. Aqui, em 30 de abril de 1854, surgiu a esperança, a evolução industrial do nosso país. Barão de Mauá, que tinha uma visão esplêndida. Barão de Mauá, que tinha, né, não somente o conhecimento, mas como o estudo. Já ele que veio de criança, de família muito pobre, mas se preparando, estudando, alavancando, buscando para que a nossa nação pudesse transparecer e resplandecer. Infelizmente, ao longo dos anos, a gente se depara com isso, com a deterioração, tudo deteriorado e o pior, o capitalismo comandando, o capitalismo ditando regras para que esse tipo de transporte não vinha somente se encerrar, mas a chegar a esse ponto degradante que a gente pode estar observando e vendo. Programa do Madureira pegando na pele. O quê? Bom, há 166 anos atrás, aqui, nestas dormentas, nesse trilho, se fazia valer, se fazia inaugurar a primeira estrada férrea do nosso país. Guia de Pacopaíba, em Mauá, Rio de Janeiro. Hoje, se encontrando de um jeito, infelizmente, lastimável. Infelizmente, largué abandonado. Já que os nossos órgãos competentes que teriam que estar não somente preservando a história do nosso país, como alavancando, né, a história do nosso país, que é de suma importância, esse marco feito por Irineu Evangelista, mais conhecido como Barão de Mauá, em 30 de abril de 1854. Hoje, o que se deparamos, o que a gente pode perceber e está pegando na pele é o descaso, o desleixo e o abandono por completo da nossa primeira via do nosso país. Programa do Madureira pegando na pele. Bilhete, por favor. Há 166 anos atrás, aqui nessa estação, a primeira estação, como havia dito, do nosso país, Guia de Pacopaíba, em Mauá, Rio de Janeiro, Magé, Rio de Janeiro. Aqui se fazia presente milhares de pessoas que chegavam a esse porto. Chegava do Rio, chegava da Europa, chegava, enfim, do mundo. E o transporte era nada mais, nada menos que a via férrea. Isso que foi construído, foi elaborado pelo Barão de Mauá, mais conhecido como Irineu Evangelista. E aí Dom Pedro aqui se fez presente para, né, fixar a primeira dormenta. E aqui começou a evolução do nosso país, nessa estação. Estação essa hoje que se encontra abandonada. Estação essa hoje não se existe mais como você trafegar
não tem mais as locomotivas, não tem mais, né, a linha férrea funcionando da maneira que deveria estar funcionando, até porque é um marco, e um marco histórico, a primeira estação do nosso país. A pergunta que fica pairada sempre no ar, já que existe a instituição IPHAN, já que existe a instituição INEA, enfim, instituições que deveriam estar preservando a história, a cultura, a razão do nosso viver, infelizmente, hoje nesse abandono por completo. Né? Um porto deteriorado, gerando um grau de periculosidade hoje para a população que aqui vem, se mantém para visitar, conforme a gente pode observar e está mostrando a quantidade de visitantes que chegam aqui, até porque o local é lindo, é maravilhoso, é esplêndido, bambu neles, o quê? É esplêndido. E aí a gente se depara aqui com uma guia de Pacopaíba abandonada, largada, à mercê do quê? Alô, autoridade. Coisa maravilhosa, linda esse marco, essa história profunda que infelizmente o nosso capitalismo, ele vem não só deteriorando, como expurgando aquilo que era mais e é mais. Me diz uma coisa, como é que você vê a situação, né, desse abandono da guia de Pacopaíba? Não é um lugar tão bonito. Aqui é o lugar mais bonito que tem para fotos, para passeio, para as crianças, para tudo, mas está muito abandonado. Muito abandonado. Você vê que deveria hoje, principalmente na atual conjuntura, estar funcionando os trens aqui. Tudo. Até o trem que tinha aqui, eles tiraram também, tiraram tudo daqui. Então, a roubalheira é muito grande. Muito grande. Muito obrigado pela sua participação. Como é que é o seu nome? Feliz de ver você outra vez. Sou de Petrópolis, né, Madureira? Somos, né? Somos de Petrópolis. Como é que é o seu nome? Sueli. Tá? Felicidade, tá? Igualmente, programa do Madureira pegando na pele aquilo que deveria, que teria que ser de nosso direito. Infelizmente, um abandono por completo, um larguê e uma situação que realmente a gente fica a perguntar. Até quando? Até quando, já que pagamos e nada? O que é? Um sonho mais do que um sonho sonhado. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, aquele que não somente concretizou, aquele que não somente realizou o sonho da evolução da nossa nação, do nosso país, tanto criticado, tanto humilhado, alavancando o futuro do nosso país, da nossa nação. Hoje, nos deparamos com um transporte mais do que arcaico, um transporte dilacerado, um transporte mais do que barganhado e tendo uma condição, uma via fundamental, importantíssima para o nosso país, o transporte de produtos, de passageiros, enfim, né? Você podendo fazer hoje, que deveria ser aquele passeio turístico, infelizmente hoje as moscas, largado, abandonado, enferrujado, a quantidade, né, de ferro deteriorado. A visão daquele homem, daquele pequeno grande homem, Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, era tamanho, era imenso, mais que a nossa primeira via férrea. Infelizmente isso foi botado por água abaixo. Os conflitos de interesses são maiores. O capitalismo, ele não somente emana, como ele conduz na condição hoje de, infelizmente, podermos ter um transporte mais do que provado lá atrás, há 166 anos atrás, que era não somente viável, como suportável, a nível de economia, a nível de tempo, a nível de escassez. E hoje, com toda a tecnologia, isso é deixado à margem de uma sociedade igualitária. Até porque os conflitos de interesses são maior daqueles que conduz o dinheiro, que conduz a mais-valia e, infelizmente, deixando dessa forma
nesse estado, um estado realmente triste, que é o estado de abandono. Para esperar um novo futuro, uma nova realidade, já que havia perspectiva e esperança para que isso aqui viesse realavancar, ressurgir, retratando não somente a nossa história, somente esperando sentado para não cansar. Porque de pé, meu amigo, você vai ficar de pé, vai acabar o pé e você não vai ver uma coisa que deveria hoje não somente estar retratando, mas está mostrando que é eficaz, é benéfico e é para a população brasileira. Programa do Madureira pegando na pele a história, aquilo que deveria estar hoje aqui, não somente funcionando, mas retratando cada vez mais a evolução do nosso país. Programa do Madureira, sentado para não cansar, direto aqui da Guia de Pacopaíba, Magé, Mauá, Rio de Janeiro. Yeah.